Manhã de bênçãos para sua vida, aqui na Rádio Anjos, hoje especialmente com você, o seu irmão da fé, Demis, locutor. Vamos estar juntos nessa manhã aqui pela Rádio Anjos, fazendo uma programação especial de palavra, louvor, muita unção e poder dos céus para você, hein? Olha quantas bênçãos estão aí disponíveis e acessíveis, e eu vou falar com você trazendo palavras de fé e esperança, aquelas que Deus determinou e declarou sobre você. Você sabe o que Deus diz sobre a sua vida? O que Deus deseja para você? Vamos juntos hoje, vamos falar disso na programação da Rádio Anjos. Seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é a sua Rádio Anjos. Rádio Anjos no ar, Rádio Anjos no ar, olha, essa rádio é uma bênção. Você pode conhecer essa rádio acessando a página do Facebook, tá? A página do Facebook é a Rádio Anjos. É só digitar ali na pesquisa e entrar no nosso canal no Facebook. Tem também no YouTube e Instagram, e temos um site maravilhoso ali, cheio de novidades e informações, com todos os links para você ouvir a Rádio Anjo onde você estiver e sintonizar a paz, porque há anjos no ar. Muitos anjos no ar hoje, sábado é uma bênção, Sábado é um dia especial, muitas pessoas estão em casa descansando, os alunos da escola não têm aula, então vamos juntos aí nessa manhã, você que está descansando, com uma programação especial. Se você está trabalhando, liga o seu celular, deixa aí no cantinho, vai ouvindo a programação da Rádio Anjos, porque vamos fazer companhia para você, trazendo uma palavra, várias palavras, de bênção sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre fé e esperança, porque dias de fé e esperança, realmente nos esperam. Jesus fez um grande feito na sua cruz. As heranças conquistadas na cruz do Calvário por Cristo estão muito além do que nós podemos enxergar apenas nos olhos naturais, porque ele disse, está consumado, lá em João 19:30, ele também é perdão, porque eu fui perdoado pelo castigo de Jesus, em que temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, como está escrito em Efésios 1:7. Você sabia que Jesus também conquistou a cura? Fui curado pelas feridas de Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Profetizou Isaías, no capítulo 53 do seu livro, no verso 4 e 5. Nós também fomos justificados, porque Jesus foi feito transgressão para que eu fosse justificado por sua justiça. Tenho sido, pois, justificado pela fé. Temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, está escrita essa promessa para você também. E Jesus morreu a minha morte, para que eu partilhasse a sua vida, para que eu tomasse parte com ele, para que eu fosse cordeiro com ele, adotado, o irmão adotivo de Cristo, sou eu, e muito mais. Ele me chama de amigo. Jesus me chama de amigo, em João 15:15. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito em Romanos 6, versículo 23. Jesus foi feito maldito para que eu fosse abençoado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque a lei, ela veio para denunciar o pecado, porque muitas pessoas não sabem o que estão fazendo de errado, e a lei vem e denuncia o pecado. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, como está escrito em Gálatas 3, versículo 13 e 14. Jesus suportou a nossa pobreza para que partilhássemos a sua provisão. Ele supre. Jesus é uma bênção, ele supre os seus desejos, ele conhece os desejos do coração do homem. Claro que existem aqueles que pedem mal, mas aquele que é para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ele supre, porque ele é ampla suficiência. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Paulo escreveu isso na segunda carta aos Coríntios, ali no versículo 8 e 9. Olha, é muita bênção. Jesus suportou a minha humilhação. É isso, ele se humilhou por mim, para que nós partilhássemos a sua glória, porque ele se despiu de todo o poder como o Filho unigênito, único, para agora ser o primogênito entre muitos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Escrito em Hebreus 2, verso 10. Cristo certa feita disse que se o grão de trigo não morrer, ele viverá para sempre. Mas se o grão de trigo morrer, ele dará muitos frutos. Se referindo à sua morte, mas que a sua morte nos resgatou muitos de todas as tribos, línguas, raças e nações, para que junto dele possamos herdar, possamos ser filhos, possamos ser resgatados, religados à videira verdadeira. Cristo suportou nossa rejeição para que tivéssemos a sua aceitação, porque outrora somos rejeitados pelos nossos pecados e transgressões, mas agora em Cristo ele nos fez aceitos por Deus e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quantas bênçãos, hein? Quantas bênçãos nós estamos falando aqui. Você já leu a Bíblia? Você já leu a sua bênção hoje? Você já abriu a Bíblia e viu quantas bênçãos Deus preparou para você? Deus tem determinado na sua vida. Quantas bênçãos Deus tem feito hoje, com um sol maravilhoso, um alimento farto na mesa, uma saúde próspera. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida todos os dias. O fôlego de vida, a oportunidade de estar aqui mais um dia. Quantas bênçãos Deus tem dado para você? Uma família abençoada? E aqueles que são órfãos, Deus não tem religado como agora adotados do Senhor? Aqueles que perderam tudo, Deus não tem suprido
na sua boa, perfeita e amável, agradável vontade. Cristo suportou a nossa rejeição para que tivéssemos a sua aceitação. Nós estamos falando aqui, nessa manhã, aqui pela Rádio Anjos, de algo poderoso que Deus determinou, que está determinado que nesses dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos recebendo, vivendo essa promessa, essa profecia, hoje. Porque todos estão sendo, agora sim, ministrados por Ele. O próprio Cristo ministra sobre as pessoas que os aceitam. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê está na bênção, na glória, vai receber. Porque aquele que pede encontra, aquele que pede recebe, aquele que procura acha. E esse é o novo homem em Cristo. Porque o meu velho homem foi crucificado com Cristo para que a nova natureza fosse gerada dentro de mim. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Como Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, versos 6 e 7. Então nós estamos diante de uma cruz poderosa, muito além daquela visão, né, de uma madeira ou de um sacrifício, né, de um sofrimento. Porque assim como a mulher dá o parto à luz, uma criança, e logo que a criança é tomada nos braços, toda a dor se finda, toda a dor ficou no passado, tudo se passou. A dor já não tem mais a sua importância, porque aquilo que é mais valioso e precioso já está em seus braços. E tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Então, para que você receba, para que você seja esse filho amado de Deus, você só precisa crer. Você só precisa crer em tudo isso que Ele fez. Em tudo isso que Ele preparou, num plano poderoso, num plano determinado desde a fundação do mundo. Ele já tinha determinado tudo isso. A queda, o resgate e uma promessa de eternidade. É bênção. Eu quero abrir aqui para você um versículo poderoso. Algo que Deus falou para Jeremias. Uma promessa especial. Porque Ele não é um Deus da pobreza. Porque Jesus, Ele veio aos cegos, deu visão. Aos surdos deu audição. Aos coxos andavam. E aos pobres recebiam o evangelho. Os pobres recebiam poder. Os pobres recebiam a riqueza dos céus. Porque os céus é abundante. Tudo que Deus fez e continua fazendo todos os dias é infinito, não acaba. É poderoso. E Ele dá uma promessa a Jeremias. Em Jeremias, na sua Bíblia, no capítulo 29, verso 11, Ele diz: porque eu sei, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazer prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E o futuro que você deseja. Esse é o desejo de Deus hoje. Provar através da sua vida que Ele é abundantemente rico e poderoso. Para fazer muito além. Muito além. E Ele nos surpreende com a sua mão, com a sua destra forte, com a sua potente graça sobre nós. E Ele nos surpreende fazendo tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Claro, né? Nós precisamos saber pedir e pedir bem. E
para isso nós precisamos conhecer esse Deus. E através das Escrituras ele se revela de uma forma poderosa, porque ele deixou heranças conquistadas na cruz do Calvário por Jesus Cristo a todos nós. Ele deixou heranças poderosas nele, para que todo aquele que crê, realmente creia como o coração de uma criança, não com o coração cheio de amarguras, rancores, com todo tipo de iras e vingança. Não, um coração como de criança, se despir completamente da sua vaidade, do seu orgulho, da sua ganância, mas sim se encher do Espírito Santo, se encher da poderosa palavra, porque a fé vem do ouvir, e o ouvir vai curar você. Olha como é importante a palavra. A palavra vem pelo ouvir, e o que ouvimos cura. O que você ouve enche você por dentro, como diz Cristo. Aquilo que contamina o homem é a sua palavra. É o que sai da sua boca, é o que contamina. E eu quero que você seja contaminado com as promessas de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e não cumpre? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que prometeu tudo isso para você. E nesse sábado maravilhoso, nessa programação da Rádio Anjos, que é uma bênção, aqui diretamente de Maracaju, eu quero abrir um espaço especial para você. O seu testemunho de vida, os seus depoimentos, aquilo que Deus tem operado, os milagres maravilhosos que Deus tem feito. Nós vamos juntos compartilharmos com essa cidade, compartilharmos com essa geração. Nós vamos acelerar para que o reino de Deus seja acelerado nessa cidade, para que essa cidade entenda todo o projeto de Deus que ele tem determinado desde a fundação do tempo, do mundo, né? Desde o Gênesis. Porque quando Deus criou o mundo, ele não precisava criar o mundo em 7 dias, mas ele fez um plano. É o plano da redenção, já foi determinado, um plano de resgate. E ele vai acabar com esse mundo, hein? E eu falo para você, todas as coisas passarão. Todas as coisas passarão. Cristo disse, todas as coisas passarão, mas a minha palavra não passará. A minha palavra não passará. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Quantas promessas ele tem feito sobre a sua vida e tem falado ao seu coração, porque ele sabe o que você deseja. E ele tem falado ao seu coração aquilo que você deseja e como ele está realizando dia após dia, porque Deus é bom. Deus é bom. Em Deus nós temos todas as coisas, todas, né? A palavra diz aqui, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Nós estamos nesses dias. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Olha, em Mateus, nós temos uma palavra de bênção, em Mateus 6, no versículo 33. Eu quero encher você dessa palavra. Eu não sei qual a sua busca hoje. Eu não sei o que você está buscando, mas a palavra, ela é infalível. E ela diz assim, busquem busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas essas coisas serão acrescentadas. Não é metade, não é uma, é todas. Todas elas serão acrescentadas na sua vida. Então a palavra ela é repleta de promessas, repleta de bênçãos. Porque o homem, ele olha isso e tenta traduzir de acordo com o seu coração. Muitas vezes, né? Eu quero buscar o reino de Deus e a sua justiça, né?
e a riqueza me perseguirá, né? Então a busca, né, pela vaidade, pela ganância, às vezes ofusca aquilo que Deus tem, porque a justiça de Deus é muito diferente da justiça dos homens. A justiça de Deus, ela é plena. É plena. A justiça de Deus é maravilhosa. É a capacidade dele agir de uma forma muito além do que uma recompensa ou uma vingança que você deseja. Muitas vezes nós nos pegamos agindo, né, de forma estranha, né? Às vezes no trânsito, às vezes com um vizinho, às vezes com uma pessoa, né, na fila do mercado, em lugares diversos. Mas a justiça de Deus é amor. Para entendermos bem o que nós estamos fazendo, né, a respeito do que é justiça. Não é a justiça ali do tribunal, né? Vou pedir para um juiz ali julgar a minha causa, né? Vou entrar na justiça, no Procon, vou processar alguém. Não, a justiça de Deus é amor. Deus é amor, mas também é justo, né? Ele é sempre justo, nunca age de forma desonesta e retribui a cada um aquilo que merece, claro, né? Pois se você semear, você colherá, né? Ele não comete erros, mas ele é paciente, longânimo, benigno, né? Ele é amor, mas também é justiça. E a justiça de Deus é repleta de misericórdia. Ele julga o outro assim como também me julga. Ele, né, tem um amor maravilhoso. Em sua justiça, né, ele traz ali, né, a consequência do pecado, né? Então, o pecado é quando nós fazemos uma transgressão, né? Então, por exemplo, quando nós estamos errando, nós vamos colher consequências dos nossos erros, né? Então, quando nós estamos pecando, colhemos consequências dos pecados. Mas porque existe uma lei, né, sobrenatural que Deus determinou, que é a mesma lei, né, que julga o mundo. Então nós precisamos agora entender que Deus é justiça. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Está lá escrito em Romanos. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1, no versículo 17. Também temos outras referências. Em Deuteronômio, ele é justiça. Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto, ele é. Então Deus é. E Deus conhece todas as coisas. Não existe nada no seu pensamento que passe fora daquilo que Deus não saiba. Em Jó, temos uma referência importante. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Ele poderia sim, né, ser um carrasco, porque ele tem todo o poder, mas ele é misericordioso, ele é poderoso em amor, ele é justo, ele é fiel. Em Salmos, né, o salmista Davi vai dizer: ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Então nós estamos sim colhendo processos de justiça de Deus na nossa política, na nossa convivência, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Estamos colhendo a justiça de Deus, porque ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Não existe uma chuva sequer, uma tempestade ou uma tormenta que não venha como um sobreaviso daquilo que Deus tem sobre nós. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 33, versículo 5.
diz mais sobre justiça. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da retidão que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Olha como é importante essa palavra de bênção sobre você. O quanto nós fomos redimidos. Existe uma dívida que foi paga. Uma dívida impagável. Uma dívida que você não paga com ouro, não paga com sacrifícios, não paga com favores. Essa é a dívida que Jesus pagou. Ele pagou por mim e por você, mesmo sendo indignos, mesmo não merecendo, mesmo sendo pecadores, maus, mesmo sendo pessoas que não merecem. Ele pagou. Estamos vendo dias que pessoas estão recebendo essa palavra. Recebendo essa palavra com um desdém. Alguns com interesses. Temos visto isso. Dias onde nós precisamos nos apegar àquilo que é nosso. Porque olhando para o vizinho, olhando para o lado, nós vamos ver muitos problemas. Temos muitas pessoas que encontram, às vezes, na fé, oportunidades que não existem. Oportunidades que foram deixadas ali no tempo da condenação, mas ainda continuam fazendo. Mas a cada um cabe a sua própria salvação. É individual. Elas escolhem o caminho que vão seguir. Olha como é bênção. Deus é tão bom que não imputa nenhum pecado alheio a você. Ele separa o joio do trigo. Então, na promessa do grande dia do Senhor, Ele vai entregar uma coroa e uma recompensa a cada um pelos seus feitos. O salário é o pagamento, ele é no final. Cristo, ele vai pagar, ele vai trazer ali a recompensa a cada um segundo as suas obras, que serão provas de fogo nas suas obras. Cada obra será provado como fogo e a palha será queimada. Temos ali o trigo, naquele momento ali entre o trigo e o joio. Dentro do trigo tem o fruto. Isso que é importante, observarmos o que é um joio, porque ninguém olha ali, como é um joio, o que é um joio, mas a parábola sobre o joio e o trigo diz que assim como o Senhor vem, o agricultor vem, faz a sua lavoura, semeia o grão, e o grão cresce. O trigo cresce, mas o que aconteceu? No meio daquela lavoura, o adversário veio e semeou o joio. No meio daquela lavoura plena, foi semeado o joio, que é semelhante ao trigo. Mas dentro ali, do joio não tem o fruto. Isso é importante, você observar que Jesus ele dá várias referências a respeito da árvore que vocês vão conhecer pelos frutos.
né? E ali também no joio e o trigo existe essa diferença, porque o joio será provado porque ele tem uma aparência, ele tem uma aparência exterior, mas por dentro não tem o fruto, né? O fruto, que é a parte onde nós podemos trazer a referência dos frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito nós vemos nessa parábola ali como são importantes conhecermos sobre os frutos do Espírito. Bom, hoje eu estou empolgado aqui com a palavra, né? Muita bênção, muitas promessas do Senhor, né? E os frutos do Espírito são para aqueles que receberam o Espírito Santo, né? Creram no Jesus. Quem creu em Jesus, né, de todo o coração recebeu o seu Espírito Santo, e ele com certeza, né, vai se manifestar através dos seus frutos. Os frutos do Espírito são, vou falar para você, hein? Olha aí: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o fruto do Espírito que está descrito no Novo Testamento em Gálatas 5, 22 e 23. Como um conjunto de características que demonstram a presença e a ação do Espírito Santo na vida da pessoa que crê. Quem crê em Jesus demonstra todas essas características dos frutos do Espírito. É o amor que transcende, o amor humano é muito além, né, do amor natural. É sacrificial, paciente, benevolente, como descreve Paulo em 1 Coríntios 13. A alegria é um dos frutos, hein? A alegria, uma alegria que vem de Deus, que não é dependente das circunstâncias, e é um reflexo da paz interior. Então, se você tem paz, né, você recebeu Cristo, você recebeu a paz de Cristo. Você recebeu a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, né? Todos recebemos essa paz em Cristo, porque a paz do mundo é aquela que compra, né? Comprei a paz. Qual que é a paz do momento, né? Ah, acabou o gás, né? Você vai lá e compra o gás, comprou a paz. Olha, eu tô com fome, eu vou lá, compro uma comida. Essa é a paz. É a paz do mundo, né? É uma paz, né, exterior, né? Mas a alegria é uma alegria que vem de Deus, que não é dependente das circunstâncias, e é um reflexo da paz interior, aquilo que está dentro de você, né? Uma paz que é interior, deixa eu explicar para você aqui, que não é perturbada pelas adversidades, e é um reflexo da comunhão com Deus. Então, ele conforta, consola. A paciência é um dos frutos do Espírito, é a paciência. Uma paciência que não se estressa ou não se irrita com dificuldades, mas espera em Deus. E aquele que espera em Deus é assim. Eu ouvi uma vez e vou compartilhar com você. Fala assim: olha, eu tenho paciência, então eu vou esperar. Mas aquele que é impaciente, ele vai lá e faz, né? O impaciente, ele vai lá e faz por vontade própria, não observa o tempo, as estações, as oportunidades, vai lá e enfia a cara. Bom, ele está por conta e risco. E no final ele tem que pagar a conta. Mas aquele que espera no Senhor, ele, né, como diz o salmista, renovarão as suas forças, voarão com asas como de águias, correrão e não se fadigarão. Bom, voltando aqui, a paciência é um fruto do Espírito, e a paciência não estressa ou não se irrita com as dificuldades, mas espera em Deus. E quem espera em Deus toma as decisões corretas, né, e não paga a conta. Quem paga a conta é Deus. Deus paga a conta. Sabia disso? Que Deus paga a conta? Ele paga a conta. Porque quando é do interesse de Deus, né, você não vai entender, você não vai ter peso, né? Você não traz por si, né, condenação. É isso que é importante. Bom, um dos frutos também é a amabilidade, né? Uma atitude de gentileza, bondade
delicadeza para com os outros, né? A amabilidade é um dos frutos do Espírito. A bondade é uma atitude de bem disposição, generosidade e compaixão. E um dos frutos é a fidelidade, uma atitude de lealdade, compromisso e confiabilidade, né? Algo que, né, estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos difíceis, né? Então, a mansidão é uma atitude de humildade, gentileza, autocontrole diante das adversidades. E algo muito importante hoje em dia, que é o domínio próprio, que é a capacidade de controlar as emoções, os impulsos, agindo com sabedoria e discernimento, né? Bom, os frutos do Espírito são importantes porque eles são a manifestação do caráter de Deus em nós, e eles são os frutos de uma vida em comunhão com Deus. Esses frutos podem ser cultivados na vida do cristão, cultivados na vida daquele que crê em Cristo por meio da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros irmãos e da busca pela santidade. Então a prática disso, que é a parte mais importante, né? Falar que tem, muitos falam, né? Mas a prática disso é a parte mais relevante daquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. E você pode ler tudo isso em Gálatas, né? O livro de Gálatas, no capítulo 22, capítulo 5, versículo 22 e 23. Fala sobre os frutos do Espírito. Olha como nossa manhã tem sido proveitosa, hein? Olha só, né? Já estamos aqui há alguns minutos falando desse amor maravilhoso, o amor de Deus na sua vida, né? E eu quero que você, né, seja cheio dessa palavra, né? Receba muito poder de Deus, muita unção, né, através dessa palavra, desse programa aqui da Rádio Anjos. A Rádio Anjos está, nesse momento, ao vivo também no nosso site, que é radioanjos.wix.com/radioanjos, tá? Nós ainda estamos aí providenciando um endereço, né? Já teremos um endereço próprio, né? Vamos estar aí organizando isso, mas você também acompanha a gente pela rede social, né? Então, no Facebook, no YouTube e no Instagram estaremos juntos também, tá bom? Vamos lá com, né, um louvor abençoado aqui. Vamos lá fazendo, né, uma programação da Rádio Anjos com você. Agora, 8 horas e 58 minutos, 8h58, Rádio Anjos, Anjos no Ar. Transforma e lança fora todo medo.
Rádio Anjos no ar com você. Quero dizer que nós temos uma página especial, ali cheia de novidades. Tem vários podcasts, né? Olha só, tem um podcast com a Lucilena, né? A popular Baixinha. Também fizemos aí um podcast especial com o nosso irmão missionário Lucas Moré, né? Temos ali, né, a participação sua também pelo nosso grupo WhatsApp. Você pode adicionar ali o grupo WhatsApp da rádio, né? A Rádio Anjos vai estar disponível para você também participar, tá bom? Então você acompanha sempre aqui a programação Rádio Anjos no ar. Rádio Anjos, a programação Anjos no ar, com certeza, né, fazendo essa manhã maravilhosa aí com palavras, bênçãos, versículos, né, de fé e esperança para a sua vida, né, para que você conheça as promessas de Deus para você, né, o que Deus já determinou na cruz para você. Né? Muitas pessoas ainda, né, não conhecem essa palavra, não conhecem, né, essa promessa, não estão ligadas a essa promessa, o quanto, né, Deus já conquistou na cruz, porque essa promessa já foi conquistada há 2000 anos atrás. Nós não estamos acessando ela, não estamos cumprindo ela, porque o mandamento de Cristo é o amor. Ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos do Senhor sobre você, né? Os mandamentos do Senhor para a tua vida, né? Como é um fardo leve, como ele diz, né? Deixe seus fardos aos pés do Senhor, né? Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave, né? Então, como ele trouxe mansidão para a sua vida, promessas poderosas, né, que vão mudar todas as perspectivas que você tem a respeito de você, primeiramente, né, a respeito do que Deus tem para você, primeiramente, para que você então possa amar o seu próximo, possa entender a perspectiva de Deus a respeito de você, para que você possa entender o que Deus tem de promessa também para o seu irmão, porque Ele não fez acepção de pessoas, Ele continua fazendo, amando, operando o seu dom. Por quê? Porque Ele é amor, né? Ele é amor. Esse é o amor de Deus. E Ele tem uma promessa maravilhosa em amor para nós. Através de Cristo nós recebemos essa herança abençoada. Heranças conquistadas na cruz do Calvário, para que eu e você possamos receber o perdão, a cura, a justificação, a vida, a bênção, a ampla suficiência da sua glória, a aceitação e uma nova criatura. A nova criatura em Cristo, a nova pessoa que vai estar ali, agora sim, entendendo o seu propósito, entendendo de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Questões que nós comentamos esses dias e você vai acompanhar também ali no site da Rádio Anjos, né, que foram ditas pelo pastor Hudson lá na sessão da Câmara, né? Ele fez a leitura da Bíblia falando exatamente sobre essas questões que eu achei muito importante. O quanto nós carecemos de respostas e a Bíblia tem todas as respostas. Pessoas que não creem na Bíblia, não buscam conhecimento, desprezam o conhecimento da Bíblia, elas dizem que ainda não existem essas respostas, mas elas estão lá determinadas para você. De onde você veio, para que eu fui criado, quem eu sou e para onde eu vou. Todas essas promessas foram lidas aqui hoje na programação da Rádio Anjos. Todas elas foram lidas, porque você veio de Deus. Deus criou você, e Deus te deu um propósito, e Deus preparou o fim que você deseja. Olha como é poderosa essa palavra de Jeremias 29:11. Planos especiais do Senhor para você. Ele fez planos. Toda a Bíblia é repleta de planos. Deus já traçou um plano especial desde a fundação do mundo, dos 7 dias da criação. Até nos 7 dias da criação existe um plano especial. E tudo isso foi determinado para que você receba.
Esse plano é para você. Um plano de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Como Jeremias recebeu essa promessa lá em Israel, naquele tempo difícil, né? Um tempo onde Israel foi levado ao cativeiro por suas transgressões, né? As suas transgressões eram uma aliança. Então, quando você cumpre a aliança de Cristo, essa aliança de Cristo, ela te leva a todas essas promessas. Então, seja feliz, né? Um sábado de alegrias, um sábado de felicidade, né? Porque os frutos do Espírito se manifestam nisso, no amor, na alegria, na paz, na paciência, na amabilidade, na bondade, fidelidade, na mansidão e no domínio próprio. Porque as coisas do domínio próprio são quanto nós permitimos que a interferência exterior, o ruído, né, as discussões, os problemas exteriores interferem no nosso interior. O quanto isso chega a nós, é nós que decidimos. Se isso vai afetar a nossa vida ou não, nós decidimos. Temos o poder de escolha. Nós decidimos se a ofensa no trânsito, né, vai nos afetar. Se algum problema no trabalho vai nos afetar. Se as crises de relacionamento vão nos afetar. Se a falta e a escassez vão nos afetar. Porque a falta e a escassez também é um tempo. Porque é um tempo determinado da planta, do fruto, né, ou da semeadura. Então, se você está semeando ainda, é um tempo que você ainda espera colher. Então, muitas coisas vão acontecer de acordo com a mansidão e o domínio próprio. Como está escrito em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas, né? Há um tempo determinado. E esse tempo, você, né, pode escolher, né? Você pode escolher esse tempo, né? Porque se você está semeando, você escolheu semear, né? Mas o crescimento e a colheita não. Você já não consegue escolher um tempo, né? Você pode escolher só o que semear, mas a colheita é obrigatória. Em Eclesiastes 3, no verso 1, vamos ler um pouquinho sobre essa palavra poderosa. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de procurar algo e tempo de desistir da sua busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Esse é o tempo. E muitos tempos nós precisamos ter discernimento. E para isso você precisa do fruto do Espírito. Porque você vai precisar de muita mansidão e domínio próprio para esperar o tempo certo das coisas. E eu espero você, hein? Eu espero. Estou aqui pacientemente esperando que você receba essa palavra dentro do seu coração, que ela seja uma semente, né? Porque esse é o tempo de semear. Estamos semeando. Às vezes a terra não está preparada. Nós precisamos esperar. Precisamos entender que algumas terras já estão preparadas. Algumas coisas já estão prontas, outras não. Nós precisamos entender que nem todos estão prontos. E essa é a benignidade, longanimidade, que essa é a misericórdia do Senhor, que muitos ainda não estão preparados para esse tempo.
Esse é o tempo do Senhor, né? Um tempo especial, um tempo para você desfrutar das bênçãos do Senhor em Cristo. Que você seja ricamente, amplamente abençoado nessa programação da Rádio Anjos e que essas palavras, elas sejam sementes lançadas em solo fértil, em terra produtiva, para você, para sua família, para os seus negócios, para você aproveitar o melhor de Deus. Vem comigo, cola em mim e vamos juntos compartilhar dessa palavra, compartilhar dessa fé, compartilhar do amor de Deus em nossas vidas por Cristo Jesus. Rádio Anjos, Anjos no Ar, o programa com você. Essa é a sua Rádio Anjos, na manhã de sábado, hoje 17 de maio. Olha só, né? Você curtindo aí a programação também no YouTube e no Facebook. Curtindo o som aí, Arena Louvor, Paixão e Devoção. Essa é a lista de músicas aí que nós estamos preparando nessa manhã, né? Como estamos falando de muitas palavras de bênção para você, sobre a sua vida, sobre, né, o propósito de Deus, o amor de Deus, né? Aquilo que nós compartilhamos aqui na Rádio Anjos, né? Que alcance todas as famílias de Maracaju, tá? Especialmente aí para você, né? Alcance o seu trabalho, a sua empresa, né? Alcance os seus negócios, alcance a sua saúde, né? Como herança, né? Jesus conquistou a cura, conquistou o perdão, a justificação, bênçãos, né? A aceitação, né? O Espírito Santo, né, se manifesta através desse amor maravilhoso, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito para você desfrutar do amor de Deus, do melhor de Deus para você e toda a sua vida. Seja bem-vindo, hein? Participe com a gente aqui na Rádio Anjos, também acessando
né, as redes sociais e o site. No site tem ali o nosso grupo, e no grupo você sempre pode mandar ali, né, o seu áudio, a sua participação aqui na programação da Rádio Anjos. Nós, né, estamos falando de uma palavra poderosa, né, de pessoas que foram tocadas e movidas, né, e o seu testemunho é valioso. Você pode fazer parte disso tudo, né, vindo participar com o seu, né, testemunho de amor, né, um testemunho de fé, testemunho de esperança para muitas pessoas, né? Pessoas que estão vivendo o que você viveu podem ser edificadas através desse momento de fé, né, desse momento de testemunho, de adoração a esse Deus que fez e faz tantas coisas em nossas vidas. Bom, essa programação aí é diretamente aqui de Maracaju para você, tá? Maracaju, olha só, né? Nós estamos aqui em Maracaju. Tem programação de Maracaju acontecendo agora, né? E nós estamos pela fé, né? É um programa, né, de fé, esperança e de palavra. E eu tenho certeza absoluta, né, que Deus, ele fala assim na sua palavra, né? Ele fala assim: minha palavra não volta vazia. Olha como Deus é bom. Deus é muito bom. Não volta vazia. Essa palavra não voltará vazia. Ela irá produzir todos os efeitos. Isaías profetizou no capítulo 55, verso 11: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, e ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para qual a enviei. Olha que bênção, que palavra poderosa aí, né? Agindo Deus, quem impedirá? Né? Agindo Deus, quem impedirá? Né? As redes sociais, né, elas são uma bênção, né? Por esses dias eu ouvi, né, algumas pessoas falando sobre rede social e a fé, né? O quanto a rede social tem sido importante. Às vezes, né, há uma certa crítica, porque, né, algumas pessoas usam, às vezes, da rede social, né, de uma forma indiscriminada, né? Então, e outras também com um certo ciúmes da rede social, porque tem dado voz, né, a muitas mensagens de fé, né, de homens idôneos, né, cheios do Espírito Santo. Então, a pregação pela internet, ela consegue, através da palavra, edificar a fé de muitas pessoas, porque a fé vem do ouvir, né? Se você quiser acrescentar fé, você ouça mais a palavra, né? Mas eu quero comentar que a rede social, ela é uma via poderosa de crescimento e de aceleração do reino de Deus, né? Por exemplo, a modernidade e a forma de comunicação com os tempos, elas foram mudando, mas a rede social, ela veio se adaptar a um tempo de aceleração do crescimento, né? Principalmente do crescimento da palavra, né? Que a palavra, ela recebeu uma autoridade em Cristo, né? E ele disse assim, que essa palavra chegará aos confins da terra, né? E ela chegou aos confins da terra. A palavra chegou a Maracaju. Esse confins da terra é em todo lugar. E a palavra chegou aos confins da terra. Ela está aqui, e através da rede social, a internet, a tecnologia, porque é um conhecimento e uma sabedoria, né, e uma inteligência para se criar isso, né, para se formar tudo isso. E não existe nada fora de Deus. Toda inteligência, conhecimento e sabedoria vem de Deus. E não tem como falar que o homem inventou alguma coisa. O homem recebeu a instrução dos céus. Né? O homem, como um vaso de barro, recebeu algo precioso dentro dele. E isso acontece especialmente, né, após a vinda de Cristo, quando o Espírito de Deus está sobre toda a carne, né? Ele prometeu que o Espírito dele, né? Qual que é o Espírito do Senhor? Né? O Espírito da verdade. Então,
nós temos ali, né, o agir de Deus em todas as coisas, e para o seu propósito Ele cria todas as coisas, e Ele usa ferramentas, estratégias, formas diversas para que você e eu recebamos, né, aquilo que é a vontade dele, né, aquilo que é a plena, agradável, perfeita vontade do Senhor. Olha, e a internet, ela tem sido usada de uma forma de acelerar o conhecimento das Escrituras, né? Então, através da internet, nós temos ali como estudar a palavra, né? Entender melhor esses dias, estarmos sendo luz para muitas pessoas que ainda não conhecem, e principalmente unir e reunir irmãos em fé, né? Isso tudo vai acontecer se estiver dentro do seu coração, né? O que está dentro do seu coração determina a sua vida, né? Porque os olhos são as janelas da alma, né? E o que está dentro do seu coração, ele vai brotar pela sua boca, ele vai externar, né, todos os seus desejos. Então, a internet, ela veio realmente para que muitos homens, né, de Deus usem como ferramenta poderosa para levar palavra, porque essa palavra, né, contamina. Jesus disse isso. O que contamina é o que sai da boca, né? O que contamina o homem, né, aquilo que ele profere, né? Então, se você proferir palavras de bênção, de justiça, de amor, né, de fé e esperança, né, é o que vai contaminar essa geração, é o que vai contaminar essa cidade, né? E você, se você tem, né, algum interesse, né, em fazer algo para o Senhor, né, cumprir algo no Senhor, né, eu vou te dizer qual que é a vontade do Senhor para sua vida. A vontade de Deus para sua vida. A vontade de Deus é perfeita e agradável. A vontade de Deus está em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí agora a gente precisa entender qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a parte muito boa, que excede. Está descrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 3. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. E isso só pode ser feito se eu me levantar, se eu me posicionar, se eu abrir a palavra de Deus e trazer para você o pleno conhecimento da verdade, da vontade de Deus para você. É a vontade de Deus para todos os homens. Se você não conhece o seu chamado, né? Muitas pessoas falam, mas eu não sei qual é o meu chamado. Deus já determinou o seu chamado. O seu chamado é chegar ao pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento das palavras, daquilo que Ele determinou. Essa é a vontade de Deus e é o seu chamado. Chegar ao pleno conhecimento em Deus, daquilo que Ele deixou como promessa e herança para você. Um testamento escrito com a cruz, com o sangue de Cristo, foi determinado, né, e está disponível, acessível para todo que crê. Porque aquele que crê recebe, mas aquele que não crer, a palavra diz que já está condenado, porque ele já sofre a lei do mundo. Ele continua sofrendo a lei do mundo, porque ele já foi condenado na lei. Então você vai aprender com a palavra a buscar. Aqui é a vontade de Deus para você. Olha como a palavra explica muitas coisas, da onde você veio, quem é você, qual é o seu propósito e para onde você vai. Quantas coisas boas estamos compartilhando nessa manhã, né? Com certeza, né, você vai ser cheio dessa palavra. Você vai ser cheio de fé, né? Porque a Bíblia me garante, nesse momento, que eu estou edificando a sua fé. Porque você vem ouvir a palavra.
A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas palavras foram ditas nessa manhã? Essa é a Rádio Anjos, hein? Começando, apenas começando. Começando. Mas eu quero aqui, claro, né? Não vou me estender muito, mas eu quero já deixar de prontidão. Você que é pastor, você que é ministro, você que é uma pessoa de fé, cheia de Deus, você tem esse espaço aberto aqui na programação da Rádio Anjos. Bom, tem um estúdio aqui, podcast, para você participar comigo, né? Participar, né, com a sua igreja, participar com, né, as pessoas que estão, né, aí na rede social, navegando, né, rolando o dedinho, às vezes passou por esse vídeo, e deixa Deus te usar. A obra não é nossa, nós simplesmente nos posicionamos, né, como vasos de barro para recebermos aquilo que é poderoso, santo, né, que é valioso. E tudo isso, né, é uma obra de Deus para que você possa alcançar suas promessas, alcançar a sua herança. Vem receber a sua herança em Cristo, receba essa herança em Cristo, assuma o seu papel em Cristo, né? Nós vamos juntos caminhar nesse tempo de fé e esperança na palavra, né? Com muitas bênçãos do céu para você. Bom, Rádio Anjos no ar, 9h27 nessa manhã de sábado. Muito obrigado pela sua audiência, né? Vou aqui me despedindo, deixar para você aí, né, esse convite especial da Rádio Anjos. Rádio Anjos no ar. Encontrei verdade, encontrei liberdade, seu amor, Jesus, alcançou-me. Encontrei